Somos alunos de engenharia da PUC Minas e, dando continuidade ao primeiro trabalho proposto pelo professor Nesler, montamos o físico da primeira loja de programação que montamos no Scratch. Inicialmente, para o nosso protótipo, montamos um carrinho com servomotor, mas vimos que não foi adequado para o nosso trabalho. Então, guardamos ele e montamos outro com um motor de passo e um motor universal. Como o prazo é curto para montar e programar, foi proposto também fazer um Lab na Box, onde foi construído aqui para otimizar o tempo e não ter que ficar desmontando as montagens. Agora segue montagem do trabalho. Agora, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, esse carrinho vai andar. Olha! Graças a Deus! Agora a gente vai fazer a programação do motor de passo e o funcionamento básico dele é o seguinte. Ele funciona da seguinte forma. Ele tem 4 polos e para ele funcionar ele tem que alternar essas 4 fases sequencialmente e continuamente para ele estar funcionando corretamente. E aí a gente vai fazer essa interface de alternância dos polos das fases no S4A. Para a gente iniciar o programa tem que estar clicando na bandeira, né? E aí ele sempre que o push button for acionado, que vai ser no caso aqui nosso sensor digital 2, ele vai iniciar a alternância das fases. Agora a gente vai pegar o digital, a variação das fases. Vou duplicar aqui. Aí cada porta dessa é uma fase. Sempre que uma porta tiver on e as outras estiver off, uma está ligada e as outras estão desligadas. Aí agora eu vou alterar aqui essa aqui vai ser a 11. Deixa eu montar aqui na ordem. É 11, 10, 12, 13. Aqui vai ser a 12 on, a 10 on e a 11. Eita. Off. E a 13 off. E aqui a gente já inicia aqui a ligação deles. Agora é o 13 on. 10 off. 11 off. E o 12 off. Só que entre essas variações de fase a gente precisa de uma variação do tempo. E aí eu vou colocar vai colocar centésimo de segundo aqui só para ter esse controle dele. Peraí.
esse vai aqui. 10, 11, 12, 13, esse vai aqui. Dez, 11, 12, 13. Não, peraí, eita. E agora a gente vai montar a lógica do sensor, do outro sensor, que no caso aqui a gente vai usar o digital 3, que ele vai inverter o giro do motor de passo. Vai ser a mesma coisa, só que o contrário, né? Vou duplicar ele aqui, só para ficar mais fácil de montar. Aí aqui vai ser o passo contrário. O 13 vai ter que estar on e vai o contrário dele. Vou tirar aqui para ficar mais fácil. Agora o 11 on. E finalmente o 10 on. Fazer a programação do motor universal. Ele funciona através do relé, que vai fazer o chaveamento para poder mudar a rotação dele. Vamos lá. Toda vez que a gente clicar na bandeira, e o sempre se. Se não. O que acontece? Eita. Toda vez que ele recebeu o sinal do sensor analógico maior do que 500, que vai ser sempre, ele vai dar um sinal pro ele vai dar um sinal pro relé de chavear ou não, e aí vai ser o analógico. É isso, basicamente. Bom, para nossa proposta inicial, a gente precisava ligar dois motores. A gente fez alguns testes com os motores e nós escolhemos ligar inicialmente aqui, né? Na verdade, a gente fez um outro protótipo como um servomotor. Posteriormente, a gente descobriu um motor universal e a gente conseguiu fazer uma ligação dele. Então, a gente preferiu manter, pelo menos por enquanto, esses dois motores. E agora eu vou estar explicando, ou pelo menos tentando explicar, a ligação física deles dois. Bom, eu vou começar, não sei, aqui dá pra ver que tem dois Arduinos ligados, então eu já vou começar explicando por que a gente ligou dois Arduinos. Quando a gente foi fazer, a gente está usando um sistema para fazer o chaveamento no motor universal, porque esse motor universal a gente quer que ele gire nos dois sentidos de rotação. Para fazer esse chaveamento, a gente teve que fazer o uso de um relé, e esse relé ele estava puxando muita energia no circuito. Quando ligava fazia todas as ligações, puxando energia de um Arduino só, que é o Arduino que está com a programação, ele não estava suportando, ele estava fazendo
o Arduino não estava conseguindo fornecer energia, ele estava desligando. Então a gente ligou a parte de comando dos dois motores e o motor de passo nesse Arduino, porque o motor universal ele não tem uma programação que faz comando direto com ele. Ele faz o comando dele, o comando da programação dele está diretamente ligado com o relé. Mas o motor de passo ele tem uma ligação direta com o Arduino. Então a gente ligou o motor de passo, mais todo o sistema de acionamento, né, dos dois motores nesse Arduino que está com a programação. E esse outro Arduino nós usamos só para alimentar o relé, para fazer o chaveamento do motor universal, para a gente ter a energia necessária. Então vamos lá. Primeiramente eu vou estar explicando esse circuitinho aqui menor. Eu sei que vai ficar difícil de ver, mas a gente vai fazer da melhor forma possível. Esse circuito menor aqui são dois push buttons, né? Um está sendo ligado na entrada digital 2 e o outro na entrada digital 3. Esses dois push buttons eles vão estar fazendo o acionamento da programação do motor de passo. Então eu entro com o positivo aqui, eu tenho uma saída aqui fechada reduzida, né, por um resistor, e a saída dele aqui, que vai, assim que ele for acionado, vai sair com um sinal aqui, vai mandar um sinal, o programa vai receber esse sinal, vai interpretar ele e vai rodar a programação do motor de passo, fazendo ele inverter a rotação de acordo com o push button que for acionado. Esse LEDzinho aqui, a gente ligou ele aqui no positivo e negativo, só para ver se esse barramento estava sendo realmente alimentado. Bom, vamos lá. O segundo acionamento é basicamente muito parecido com esse primeiro que eu acabei de explicar. Só que esse aqui é o acionamento do motor universal. Esse acionamento ele vai estar mandando um sinal para o Arduino, e de acordo com esse acionamento, de acordo com o sinal desse acionamento, o Arduino vai fazer o chaveamento das fases do motor aqui utilizando o relé. Então eu uso isso aqui para controlar. A partir do momento que eu aperto aqui, ele envia um sinal para o Arduino interpreta, manda a mensagem para o relé e ele faz o chaveamento aqui das fases, invertendo os polos do motor universal. Agora eu vou acabar de explicar o que está ligado nesse Arduino aqui, só para a gente finalizar essa parte. A gente ligou aqui nas quatro saídas, nas saídas 10, 11, 12 e 13, a gente ligou os polos, a alimentação dos polos do motor de passo, né? E as outras ligações aqui no Arduino são as das entradas digitais, que vão estar recebendo os sinais que eu expliquei, e isso aqui é só alimentação aqui para protoboard. Agora nós vamos passar para o outro lado, que é mais exclusivo do motor universal. Bom, primeiramente, a gente alimentou aqui o relé, né, aqui com positivo e negativo, e mandou esse sinal aqui que sai do primeiro Arduino, como eu já tinha falado, sai o sinal dele da saída 9, ele vai sair, vai mandar um sinal que é o sinal de controle pro relé. Do relé eu tenho eu tenho uma entrada comum, que eu liguei no positivo aqui embaixo, e eu tenho duas saídas, que é as saídas que eu vou estar comutando para fazer a inversão de rotação do motor. E eu tenho dois push buttons. Esses dois push buttons eles vão estar simulando um segundo relé que eu devia ter nessa ligação, mas eu não tenho porque nós fomos comprar e estava em falta no mercado, né? Então nós simulamos um segundo relé aqui embaixo. Então o que acontece? Dessas duas saídas do relé aqui, eu tenho uma normalmente aberta, quer dizer que um dos polos já está recebendo uma energia. Então quando eu aciono a saída correspondente ao outro polo, eu libero essa energia e faço o motor girar no sentido, né? Para me inverter essa rotação, o que eu faço? Primeiro eu faço o chaveamento aqui do relé, vamos ver se funciona. Tá fazendo chaveamento, tá vendo? Quando eu aciono aqui, ele faz o chaveamento e eu já sei que eu tenho que liberar o outro push button, que seria o outro chaveamento que nós faríamos com o relé. Quando eu faço isso, eu aciono o motor no outro sentido de rotação. E aqui, só para desencargo de consciência, eu vou estar explicando que isso aqui é uma alimentação que a gente puxou, está energizando o barramento, né? Aqui eu jampeei os dois barramentos para energizar os dois. E esses dois LEDs que nós ligamos aqui é o mesmo caso do primeiro LED. É só para demonstrar para a gente que o barramento está energizado. E agora a gente vai estar testando, né,
essa ligação para ver se realmente funciona. Tá rodando o programa? Tá. Então vamos testar aqui primeiro o motor de passo. Primeiro motor de passo. Bom, nosso motor de passo a gente fez um paliativo. A gente tentou trazer essa programação, porque essa programação que a gente viu só existe no C. Então o que acontece? A gente fez essa programação para S4A. O problema dela é que, devido ao tempo de comunicação do S4A com o Arduino, eu não consigo trocar as fases com a velocidade que eu necessito para obter uma rotação maior. Então a rotação que eu tenho aqui é muito baixa, mas funciona. Aí aqui a gente vai ver esse funcionamento mais pelos LEDs aqui, por causa dessa rotação que é muito baixa. Se eu acionar o push button aqui, do acionamento aqui, numa direção, ele aciona os LEDs, está trocando as fases, cada LED acendido é uma fase, está recebendo sinal. E o motor gira num sentido. Não vai dar para ver porque a rotação dele é muito baixa. E a gente não consegue aumentar por causa daquela limitação do S4A. Quando eu aciono esse outro push button, eu vou estar acionando a programação inversa e ele começa a fazer a troca das fases no sentido contrário, tá vendo? Antes ele estava trocando nesse sentido, agora está trocando nesse. E aí o motor gira no sentido contrário que ele estava girando antes. E o motor universal, vamos ver agora, é o mais legalzinho, mas é um pouco chato. Quando eu faço esse acionamento aqui, que eu já tinha falado, eu já tenho uma fase aqui, um polo dele que está recebendo sinal. Então quando eu aciono aqui, faço a simulação do segundo relé e aciono aqui a saída, ele gira no sentido. Está girando nesse sentido. Não sei se dá pra ver, mas tá girando nesse sentido. Opa, esse é problema técnico mecânico. Quando eu faço esse chaveamento aqui com a programação, chaveei o relé e aciono, simulo o chaveamento do segundo relé que a gente deveria ter aqui, ele gira no sentido contrário. Opa, problema técnico. E é isso aí. A programação é bem simples, mas você precisa ter alguns elementos chaves para conseguir fazer essa programação.